Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel, sou aluno da Estácio, Unidade Carapicuíba. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre gerenciamento de crises, tá? Da aula referente à aula de entrega e suporte em TI, tá? Do professor Carlos. Então, vamos começar aqui passando os slides. O gerenciamento de crises é um conjunto de procedimentos e ações que devem ser adotados diante de uma situação de crise com o objetivo de minimizar impactos negativos e identificar oportunidades de melhoria de imagem e reputação em uma empresa ou instituição. O gerenciamento ameaça é o dano potencial de que uma crise pode causar a uma organização, seus stakeholders e sua reputação. Tá? Em um bom processo de gerenciamento de crise, é importante reavaliar as estratégias que vêm sendo adotadas pela empresa, além de mensurar os impactos causados no intuito de realinhar discurso, posicionamento e até mesmo a confiança dos clientes em público em geral. O gerenciamento adequado vai da avaliação dos perigos de potencial e da criação do plano de contingência, até do domínio dos meios de comunicação internos e externos. A palavra-chave é tomar o controle da situação e agir com transparência, cautela e assertividade. É preciso passar segurança e credibilidade o tempo inteiro, tá, pessoal? Normalmente aí o gerenciamento de incidentes, de crises, ele é implementado aí nas pequenas e grandes empresas, tá? Na parte de suporte, enfim, em toda a parte que contém o ITIL, né? As melhores práticas do ITIL. E normalmente os profissionais de gerenciamento de crise, eles realmente eles têm que orquestrar bem, eles sempre têm que estar ali, vamos dizer ali, como se fosse tocando a conferência ou a sala de crise, perguntando sobre impactos e, e bolando os planos não, né? E após eles bolarem os planos dos processos, né? Eles seguem lá conforme o processo já é alinhado, comunicando as equipes, enfim, seguindo todo um processo que a IT determina. Tá? Então, como fazer o gerenciamento de crises, pessoal? Uma crise afeta não só o operacional e o financeiro, mas também emocional das pessoas, colocando a credibilidade da empresa em xeque e inevitavelmente lançando os holofotes sobre ela. Mas independente do contexto externo, o show deve continuar. Por isso, mantenha suas atividades em dia, honre seus compromissos e faça o gerenciamento de problemas como se fosse um assunto isolado. Tá? O gerenciamento de problemas ou de crise, pessoal. Defina o primeiro passo aqui. A gente sempre precisa definir a causa da crise, tá? Convenhamos que você não precisa aprender a gerenciar as crises se as causas e os efeitos fossem um só, certo? Muitas vezes, inclusive, as consequências parecem ser bem maiores do que as causas. Nesse cenário, o importante é ter cautela, ficar tranquilo, ir direto ao problema, definindo gatilhos desencadeado da crise. Tá? O próximo passo aqui é posicionar-se imediatamente. Tá? Pouco importa se a crise pegou o negócio de surpresa ou não. O que o público da empresa quer saber é como você vai tratar e efetivamente fazer o gerenciamento de crise. Sendo assim, comunique-se com os funcionários, converse com a imprensa, atenda os afetados e coloque à disposição, informando aos interessados tudo que vem sendo feito para reduzir os impactos da tal crise, seja interna ou externa. A crise deve ser tratada como prioridade, tratando adequadamente os envolvidos. Tá? Então, normalmente, o profissional de gerenciamento de crise ele vai avisar todos os envolvidos e vai ficar normalmente
solicitando para uma equipe de suporte, de monitoração, ou ele mesmo vai passando um status aí para o cliente de tempo em tempo, conforme é determinado no projeto, para o cliente ficar ciente do que tá sendo feito e da previsão, né, de normalização, de tratativa, etc. É, o próximo passo, e o terceiro, é estabeleça um comitê de crises. Se a sua empresa é pequena, selecione 2 ou 3 funcionários para que tomem a frente e busque soluções efetivas para a crise. Já se sua empresa for maior, criar um comitê de gerenciamento de crises é o ideal, uma vez que, se tudo funcionar bem, você até poderá aproveitar essa equipe em outros momentos. Coloque sua comitê de crises a par de tudo o que está ocorrendo e dê autonomia para que seus membros definam os melhores caminhos a percorrer para sair do olho do furacão. Tá? Então, normalmente, ele vai saber ali o caminho seguir, por exemplo, um problema de banco de dados, então vamos montar uma conferência com as equipes de banco, de sustentação e de infra. O problema parece ser num parceiro, vamos montar uma conferência aqui com o parceiro. Então, assim, o terceiro passo é definido. Então, vamos lá para o quarto. O quarto é aprender com os erros, né, pessoal? Saindo da crise, depois que tudo é resolvido, o fato é que sua imagem nunca mais será a mesma. Isso é normal, né? Todas as empresas lidam com isso. Mas as lições que ficam dependem de como você lidou com toda a turbulência. Aprender com os erros é a melhor maneira de saber como gerenciar crises futuras e principalmente evitá-las, né, pessoal? Que é o mais importante aí. Então não perca essa oportunidade de crescimento. Com o objetivo de não precisar passar pela mesma situação de novo, comece a planejar desde já um plano de gerenciamento de crise para a sua empresa. Afinal, é melhor saber quando, como, onde e o porquê fazer as coisas durante um momento difícil do que passar por tudo isso sem um mínimo de preparo, não é mesmo, pessoal? Isso é fato, né? Por isso que através das crises a gente mapeia o problema e faz com que ele não ocorra mais através de, de alguns processos seguidos aí, de algumas ações, né, das equipes técnicas para que o problema não ocorra novamente. Para que uma crise seja bem administrada, é necessário a existência prévia de um planejamento bem elaborado e assertivo. Neste plano, é essencial levantar os riscos, além de um diagnóstico dos seus efeitos, bem como as estratégias a serem adotadas durante e depois da crise instalada. É importante também essa parte, que a gente tem os benefícios em gerenciar crises, pessoal. Aqui eu coloquei uma imagem na esquerda interessante e na direita aqui alguns benefícios, né, que é mitigar o impacto ocorrido internamente e externa, permitir uma ação rápida e eficaz, preservar a imagem da empresa no mercado, garantir que os problemas semelhantes não se repitam, né, através de mapeamento de problemas, demonstrar respeito com a sociedade e os stakeholders, isso sempre, né, pessoal, isso a gente tem que levar para a nossa vida, impactar no alinhamento e na prontidão das equipes de trabalho. Isso é muito importante porque normalmente o profissional de gerenciamento de crise ele mapeia ali todo um fluxo de incidente a ser seguido, né? Então isso ajuda na agilidade e na qualidade ali da hora do acionamento aos funcionários, identificar qual é a equipe correta e a comunicar todas as equipes internas do cliente, né, que você presta serviço, ou se você não for, no caso, terceiro, da sua própria empresa. E a última vantagem aqui é potencializar as chances de sobrevivência do negócio, tá, pessoal? Contratos didáticos, expectativas e contribuições. Aqui eu coloquei uma imagem interessante, né? Crise é um problema, é um evento que pode influenciar negativamente na imagem e na reputação da empresa.
Principais características dos profissionais de gestão de crises, tá, pessoal? Eles normalmente têm competências parecidas com essa, tá? Eles entendem os principais conceitos e práticas de comunicação, né, em situação à crise. Eles criam normalmente a capacidade de análise estratégica dos cenários de crise, eles já têm, né, na verdade, isso dentro deles. Eles atuam e reconhecem material como comunicacional para situações de prevenção e gerenciamento de crise. E também normalmente o cursista também aprenderá como construir um material de comunicação de crise, né? Então normalmente quem presta um curso, quem vai lá e já está na área, ele vai lá e cria todo um material de comunicação e de processos de crise, tá, pessoal? Não só de crises, mas também de alertas, de incidentes, de todo esse mapeamento com a monitoração, com o Service Desk, eles têm bastante proximidade. Antes da crise, tá, pessoal? Normalmente tem um planejamento, a prevenção, análise de risco, levantamento de diagnóstico de situação atual, mapeamento detalhado dos pontos vulneráveis e também uma transparência, números amplamente divulgados, gerenciamento participativo, equipes multifuncionais. Cabe ao comitê assorrar a tomada de decisões, responder com agilidade aos questionamentos, integrar-se aos setores de organização, conhecendo detalhes e variáveis de conflitos, levantar soluções para um bom relacionamento com o público envolvido e a imprensa. Durante a crise, pessoal. Durante a crise, coloquei essa imagem da Carminha aqui. Durante a crise, precisa estimular os envolvidos na busca de soluções, né, as equipes técnicas, acompanhar as soluções e registrar desde a implementação até os resultados obtidos, atualizar os planos de emergência, solucionado o problema, comunicar e capitalizar os esforços realizados e dimensionar o problema. Também, normalmente, os profissionais procuram falar de modo simples para que todos os públicos sejam atingidos, tá? Então, ele está lá numa conferência, normalmente, com as equipes técnicas e vai passar esse comunicado para a área de negócios ou para o próprio cliente, mesmo que seja equipe técnica. Ele passa ali de uma forma não tão técnica, né? Com uma linguagem menos verbal, perdão, uma linguagem mais simplificada, né, no modo de que quem vai estar atendendo, aliás, no modo de que todos os públicos estiverem captando aquela mensagem, aquele SMS, aquela ligação, vão entender exatamente o que está acontecendo, independente da capacidade técnica da pessoa que esteja lendo ou vendo aquele comunicado que foi obtido pelo profissional de gerenciamento de crises. Durante a crise, dizer sempre a verdade, convocar comitê de crises, apure os fatos, né, o que aconteceu, qual é a natureza, público afetado, qual que é o impacto, extensão, qual que é a volumetria do impacto depois da crise, pessoal. Depois da crise são as lições que foram aprendidas da crise, né? Então a gente tem que planejar para que não ocorra novamente com antecipação, né? Ficar sempre firme com o trabalho do que precisa ser feito e por medida de segurança trabalhe sempre em equipe. Aqui eu coloquei uma imagem do Elon Musk, né? Uma imagem junto com uma frase. Eu acho bem interessante, né? Não só ele como pessoa, a história dele, mas as frases dele também são bem legais. Então fica aí como término aí do trabalho, uma frase de uma pessoa bem interessante. E é isso, pessoal. O trabalho foi esse. Então, hoje eu falei um pouco de gerenciamento de crise, está abordado na ITIL 4 aí. Muito obrigado, eu desejo uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.